Nós acabamos de ver no texto do Salmo 31, texto anterior a esse, que o coração pecaminoso do homem, ele tende à pressa. Então o salmista disse: quando eu me apressei, eu não vi a glória do Senhor. Imagine se Deus ele começasse a ter esses súbitos, esses rompantes que são semelhantes ou são próprios da natureza humana, e ele passasse a ser um Deus apressado, um Deus impetuoso, um Deus impaciente. Se Deus fosse assim, irmãos, como nós somos, nós estaríamos perdidos. É justamente porque Deus é paciente, porque Deus é longânimo, porque Deus não se apressa, que Ele faz tudo de maneira perfeita. A nossa pressa é parte ou é uma substância do nosso pecado. Por que nós somos ansiosos? É porque a gente não tem paciência de esperar que as coisas aconteçam no tempo devido. Então a gente quer correr, quer pular etapa. Queremos sair de um ponto para outro sem ter o meio que é o caminho comum entre um ponto e outro. E assim, irmãos, quantas vezes já nos metemos em muitos problemas? Nós colocamos nossa família em risco pela pressa, nós nos colocamos em risco pela ansiedade, nós tropeçamos nas nossas próprias pernas pela falta de paciência. E Deus não é assim. É por isso que muitas das nossas orações, Ele não atende no momento. Ele tem poder para fazer. E boa parte das nossas orações são justas e lícitas. E nós deveríamos pensar, por que Deus não está nos dando aquilo que é lícito, justo, que Ele mesmo revelou na sua palavra? Um dos motivos pode ser a pressa desmedida, que é contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus é chamada boa, perfeita e agradável, porque ela tem um tempo devido, ele tem um momento, uma forma para ser executada. A nossa forma atabalhoada, nosso tempo curto, muitas vezes nos fazem executar pela metade, fazer mal feito. E ainda nos satisfazer por, de alguma forma, termos conseguido, mesmo que seja parte daquilo que tanto desejávamos. Mas não é assim que Deus faz. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo desceu dos céus à terra, a expressão que o apóstolo Paulo usou foi na plenitude dos tempos. Não foi um minuto sequer antes. Nem demorou um segundo a mais. Mas foi na plenitude dos tempos que Cristo veio. Nós vamos rogar hoje, irmãos, a Deus para que, em primeiro lugar, perdoe o nosso coração apressado e ansioso. Eu sei que muitos não têm esse problema de maneira tão clara, mas em alguma medida todos nós temos. E vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração como o dele, paciente, longânimo e esperançoso, não atribulado, não colocando os pés pelas mãos, mas fazendo as coisas como elas precisam ser feitas, no tempo devido e da forma correta. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, as nossas orações são variadas, Senhor Deus, porque os nossos pecados são variados. E todos nós sabemos que o nosso desejo, no fundo, no mais profundo do nosso coração, é que a nossa vontade se realize no tempo que nós queremos. E é por isso que muitas vezes já quebramos a cara, Senhor Deus, tentando fazer a parte do Senhor que a nossa vontade se cumpra. Mas o Senhor nos dá um tempo em que nós podemos meditar, avaliar, Senhor Deus, esses momentos, nem que seja por 2 minutos. Mas nos lembrando de como temos agido, Senhor Deus, queremos te pedir, em primeiro lugar, reconhecendo o nosso pecado, Senhor Deus, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, não para que sejamos morosos,
lentos, lerdos na tua obra, mas que esperemos o tempo correto, que busquemos fazer as coisas da forma certa, não de qualquer maneira, não achando que qualquer coisa serve para o Senhor. Se nós temos missões na nossa casa, que as cumpramos, Senhor Deus. Que ensinemos aos nossos filhos que há tempo para tudo debaixo do sol. Que não antecipemos as fases da vida deles, mas que eles possam aprender conosco, à luz da Tua palavra, a desfrutar de cada fase com as suas próprias obrigações e responsabilidades. Que na Tua casa também tudo seja feito como a Tua palavra nos ensina, com ordem e decência. A ordem mostrando, Senhor Deus, que há uma sequência, uma estrutura a ser seguida. E a decência, lembrando-nos, Senhor Deus, que esta estrutura precisa estar balizada pela Tua lei. Que assim, Senhor Deus, possamos viver uma vida mais reta, mais justa e com um coração tranquilo. Um coração que descansa no Senhor e não quer fazer tudo de acordo com a minha forma, da minha maneira e no meu tempo. Mas que descansemos na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que nós te pedimos perdão esta noite. No nome de Cristo. Amém. Amém. Voltemos para o texto dos Salmos. Salmo 32, versos 1 a 5. E ouçamos do nosso Deus a promessa que Ele nos dá de perdão de pecados. Masquide de Davi, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus seja louvado por isso. Fiquemos de pé, irmãos, e com alegria cantemos ao nosso Deus o Salmo 70.